Bem, pessoal, então agora a gente vai para a replicação do DNA, né? E para a replicação do DNA, algumas coisas são necessárias. O que são as coisas necessárias? Bem, a gente vai precisar das bases, né? De um DNA de molde, tipo B, por exemplo, primers e algumas enzimas, né? Então, o que acontece com essa replicação do DNA? Essa replicação ela é semi-conservativa. Como é que foi mostrado isso? Bem, bactérias foram cultivadas em meio com nitrogênio 15, certo? Meio pesado. Então, quando se extraía o DNA e fazia uma centrifugação, você via uma banda só. Depois, essas mesmas bactérias que foram cultivadas aqui foram transferidas por um meio de nitrogênio 14, certo? Então, quando após um tempo de geração, né, de duplicação de bactérias, de aumento do número de bactérias, percebeu então que tinha uma fita de DNA híbrida, ou seja, o padrão do peso era diferente do padrão de peso da de 15. Continuando ainda, observou que foi aparecendo um novo padrão de peso e a híbrida se mantinha, mostrando que provavelmente, né, que demonstrando que a fita de DNA, a metade dela era usada na duplicação. Daí o nome semi-conservativo. Bem, e o semi-descontínuo? Para duplicar o DNA, existe uma ideia bem interessante que a polimerase ela lê o DNA sempre de 3 para 5 linhas. Né? O sentido de leitura é 3 para 5 linhas. Então, do 3 linhas para 5 linhas, igual essa fita aqui em azul mais escuro, que a gente pode observar, o que acontece? Você precisa de uma helicase para abrir a fita do DNA, né? Uma topoisomerase para estabilizar a ligação, e os nucleotídeos, a partir de um primer, vão começar a ser sintetizados. Já na fita de 3 para 5 é diferente, de 5 para 3, desculpa, é diferente. O que acontece? Ela é feita como essa DNA polimerase lê de 3 para 5, é necessário uma RNA primase que vai fazendo os primers, e isso, a leitura dela será sintetizada de forma diferente. Tá melhor aqui a duplicação do DNA. Então a gente tem a helicase, que vai rompendo as ligações. Agora a gente tem o grupo de proteínas associadas à síntese. Temos um novo molde de DNA, certo? Percebam que a leitura é feita de 5 linhas para 3 linhas. E que a duplicação na fita de cima ela é contínua. E na fita de baixo ela é semi-contínua. Então, os fragmentos entre um e outro são chamados fragmentos de Okazaki. Aqui, a primase, a RNA primase, incorporando primers de RNA no DNA. Aí vem a RNA polimerase 3, faz a síntese do novo fragmento. Depois vem a polimerase 1, removendo os fragmentos de RNA, e a DNA ligase ligando os fragmentos. Certo? Então aqui a gente percebe os fragmentos de Okazaki, percebe o DNA que está replicado e a fita de cima com replicação contínua. Esse vídeo, então, ele é tão interessante quanto os outros, né? Aqui a gente vai ver mais uma vez, dessa vez de uma forma mais animada e mais dinâmica, a duplicação do DNA. Então aqui uma visão mais distante e a gente tem uma noção melhor da dinâmica dessas proteínas, né? E da diferença de uma fita para outra. Então este vídeo é muito interessante porque ele mostra essa interação proteica, né, de como funciona a formação dos fragmentos de Okazaki na fita de 3 para 5 e
e a duplicação contínua na fila de 5 para 3. Né? Então aqui a gente pode perceber isso com melhor detalhe. Né? A primase faz os primes, depois começa a sintetizar a fita ao contrário, a de 3 para 5. Né? Lembrando que 3 e 5 é a posição o número dos carbonos, né? Então, muito interessante esse vídeo. Aqui o crédito às pessoas que fizeram.